Eu gostei muito do livro, revisitei algumas coisas do meu passado. Quando ele fala da mãe dele, a Maria Mineira, né, que ela ajudava as outras pessoas com comida, a minha mãe foi ajudada por uma Maria Mineira, mas no caso não era em Taboão da Serra, mas era em Guarulhos. E a forma com que o autor fala, que é muito bonita, me fez revisitar esse momento, que também na minha vida eu tive uma Maria Mineira que ajudou também a matar a minha fome e a dos meus irmãos, né? E como essas mulheres são importantes dentro da periferia. Eu gostei muito do livro, a forma com que ele fala dos professores, trouxe aquele quentinho para o meu coração, sabe? Que a gente vive momentos, né, tão ruins na educação, e ver um autor falando de uma forma tão bonita do nosso trabalho, da importância do nosso trabalho, da importância da literatura no nosso trabalho, né, que ele cita o clube de leitura que tem dentro de uma escola, e como foi importante para os alunos, me deu aquela sensação de aconchego, né? Foi um livro que eu li muito rápido, eu li mais de uma vez, para ter essas sensações, né? De, de aquele aconchego, né? Ele trata a periferia de uma forma, ele escreve de uma forma tão bonita, tão poética, né? Porque eu sou periférica e diariamente a gente é tão descartado pela cidade, a gente é tão esquecido. Ele fala sobre a cultura que tem na periferia, ele coloca Taboão, eu conheço Taboão da Serra, minhas tias moram aí, eu passava as férias nessa cidade, e ele coloca essa cidade como uma pessoa. Eu achei muito legal isso, ver Taboão como uma pessoa, como uma parte da periferia que nos acolhe, né, que nos recebe bem. Também teve uma outra parte do livro que mexeu muito comigo, foi quando ele errou o cemitério que ele precisava ir, e ele encontra com o pai que havia acabado de perder seu filho, sua filha, e mesmo nesse momento de tanta dor, houve aquele acolhimento, ele acabou dando uma carona e levando ele para o lugar correto. E essa humanização, né, ela mexe muito comigo porque eu sou assim, né? Eu sempre quero estar próximo, sempre quero ajudar, sempre quero abraçar e acolher o outro. E quando a gente vê isso, um poeta escrevendo de uma forma tão bonita, mexeu muito comigo. Esse livro, ele me despertou vários sentimentos que estavam meio que encobertos, sabe? Do acolhimento, do aconchego, de me sentir valorizada. Esse livro, ele me fez me sentir valorizada dentro da minha profissão, coisa que eu não estava sentindo. Foram esses sentimentos que despertaram em mim, e é um livro que vale muito a pena ler, somente os professores, né? Da forma, para mim, que chamou mais atenção foi isso, a forma com que ele vê o nosso trabalho. É uma forma muito bonita. E eu indico a leitura desse livro. E é isso. Olha, eu li e concordo com a Ana Cláudia. Realmente ele aborda, né, essa realidade bem da periferia, muito bacana. E que me despertou foi a sensibilidade dele trazer, né, a, a periferia com um olhar bem, essa palavrinha que você utilizou no final, Ana Cláudia, do acolhimento, né? Então a gente vê por um outro lado. Então, ele passa, assim, os relatos, né, através da poesia dele, né, um cotidiano, um olhar, assim, muito sensível. Então, foi isso que me conquistou na literatura. O impacto que ela causou em mim foi que, né, primeira coisa que a história que, né, a coletânea que Sérgio Vaz coloca nesse livro, né, vem de encontro com muitas realidades vividas aqui, né? O que impactou a minha leitura aqui no livro, né, já vem na capa do livro que eu consegui aqui, né?
né, que é História de um Povo Lindo e Inteligente. Eu achei assim, esse impacto da literatura dentro da poesia, né, ele vem ensinando para nós o que é que tudo, nem tudo tem poesia, né? Desde quando ele vem a chegada dele, que ele começa a sua trajetória de divulgar a sua vida literária, quando ele chega em Taboão da Serra, né? E toda vez ele cita essa frase, né? História de um povo lindo e inteligente. Ele vai jogando, contando essa história, né? Citando essa frase. E daí tem também uma cooperativa lá que é aonde ele realiza os saraus de poesia, que ela é muito bem aceita. Eu achei impactante a história, como que ele chegou lá ele chegou por um, porque fala, um desvio do destino, né? Chegou ali, ia para um lado e acabou chegando em Taboão da Serra. Até inclusive aqui tem, né, uma parte que fala assim, como nasce um taboense, que ele não morando em Taboão da Serra, ele chega lá em Taboão da Serra, num dia frio, né, como é ali a região de Taboão da Serra, né, é, chega ali, se perde, chega num lugar, num velório, onde tinha um homem sendo velado, e juntamente com uma criança, né, e dali ele encontra um senhor, né, um senhor ali, cabeça baixada, ele pergunta para o senhor, na realidade, o senhor pergunta para ele assim, viu, você é parente do falecido? Ele falou, não, eu não sou parente do falecido. Aí, e, o senhor volta para ele e pergunta assim, você é parente dessa criança? Eu falei, eu sou o pai dela. Tá? Aquilo entristece ele, né? Mas assim, ali começa uma história, né, da sua entrada para a Taboão da Serra, onde começa toda a sua passagem literária, né? Daí ali ele consegue amizade com aquele senhor, compartilhar a dor da perca do filho, do bebê, da criança, né? E ali se começa toda a trajetória. E ali ele traz a história da poesia, que para muitos é impossível, é difícil trabalhar poesia, mas ele coloca assim pequenos detalhes, né? Ensina as pessoas por onde ele passa, que a poesia ela não é impossível, né? Se você mostrar um copo d'água, por exemplo, para uma pessoa analisar, ela vai analisar apenas um copo d'água, mas ali, você começar a explorar, ele vai além do copo d'água, que não é um copo d'água, vem a ideia vai fluindo, né, como Sérgio Vaz diz, a ideia vai fluindo, né, um copo d'água, a, do copo d'água remete a palavra rio, e assim vai chegando. E a outra coisa que impactou bastante também na leitura da literatura e poesia de Sérgio Vaz foi que também ele fala muito da questão do sonho, né? A importância do sonho, e ele traz essa questão, né, para relatos de infância dele, né, que ele jogava bola num campinho lá, né, e ali da bola do campinho foi se surgindo um grande poeta, né, e ele vem assim falando para a gente firmemente, né, sobre essa situação para que ele presenciou, né, e ensinando aonde ele morava o valor da leitura, né, o valor da literatura no âmbito do cotidiano, né, através de seus contos e crônicas, ele vem trazendo para a gente. Então, o que me impactou bastante foi a forma como ele direcionou as coletâneas inseridas nesse livro, né? Literatura, pão e poesia. História de um povo lindo e inteligente. Então, o que me marcou bastante, porque aqui nós temos, né, hoje mesmo eu conversei com uma colega aqui e perguntei para ela, nossa, você pegou desse livro que eu estava lendo, fala a história de um povo lindo e inteligente, ô povo lindo, cumprimentar as pessoas, é tão gostoso ouvir isso, né? E isso anima de ganhar o dia da gente. E na capa do livro que está aqui do Sérgio Vaz, né? Literatura, pão e poesia, tem essa frase. E no livro em si ele cita, ele vai citando. Sempre ele fala, ele traz para o seu texto, para os seus contos, para suas crônicas, essa fala, né? Essa história linda de um povo, essa é a história de um povo lindo e inteligente. Então isso que me marcou bastante, e isso eu vou levar desse encontro de hoje, né, para a vida, e como né, incutiu bastante na minha concepção de né, leitor
E por que não, que nem você falou, acabou de falar aí, né? Por que não, né, um dia um escritor de poemas e tudo mais, né? É isso a minha contribuição para esse bate-papo do nosso clube de leitura hoje, né? Falando sobre leitura, literatura, poema e poesia, né? História de um povo lindo e inteligente. Olá, povo lindo e inteligente, que bom ver vocês aqui. Hoje nós começamos o programa de uma maneira um pouco inusitada, assim como é o tema de hoje. Inusitado pra gente, inusitado para tanta gente que nos assiste também. Esse autor da periferia, esse autor criador de projetos contra a violência, esse autor que levou a poesia, levou a escrita, levou a literatura para bares da periferia de São Paulo e de todo o Brasil. Esse autor é Sérgio Vaz, autor da literatura de hoje, do nosso livro Literatura, Pão e Poesia, que vai ser discutido aqui com um pessoal muito interessante, que frequenta, inclusive, esse sarau que respira cultura, que fala de cultura, que produz cultura, sobretudo. E nós estamos aqui hoje. Boa tarde para vocês, que bom tê-los aqui. Eu sou Simone Sutti, bem-vindos ao programa. Sou aqui da IFAP, sou formadora, trabalho no CRE Mário Covas, que é a nossa biblioteca pública daqui. E minha descrição é básica. Eu tô com uma camisa, eu acho que é um pouco vermelha, um pouco melancia. Sou mulher, mais ou menos 1,64 m, cabelos ralos e lisos. E pele clara, né, Carlos? Acho que olhos arredondados, para me diferenciar do meu amigo, o meu amigo Carlos nipônico. E é isso, basicamente. Então, boas-vindas ao nosso programa de hoje. Acho que vai ser uma discussão muito rica, muito interessante, tem muita coisa boa para ser falada aqui. Nós já começamos assim, né, com os participantes falando das impressões do livro. É uma maneira da gente já mostrar de cara, num papo reto, o que esse livro trouxe para esse povo lindo e inteligente. Né, Carlos? Bem-vindo também. Olá a todos, então sejam todos muito bem-vindos a esse programa Clube de Leitura Gato Preto, e a gente sempre comenta muito, Simone, o quanto que essa experiência é uma oportunidade da gente ampliar cada vez mais os nossos conhecimentos, né, sobre literatura, né? Então acho que é uma conversa que foi bastante importante para a gente, não é, Simone? Que a gente cada vez mais amplia, né, o nosso conhecimento do que é literatura, né? Literatura, ela é muito mais abrangente, né? Eu sou bibliotecário, a Simone é professora, então ela vai muito além, né, dos nossos conhecimentos, dos nossos aprendizados nas universidades, nas academias, né? Então agora, né, a gente acabou de conhecer, né, a literatura de periferia, a cultura de periferia que ferve, né, que tem uma emergência, tem uma grandiosidade, né, tem uma importância, uma inteligência. Foi uma grande felicidade ter conhecido essa produção do Sérgio Vaz, que é um grande representante, né, dessa literatura que a gente está conhecendo agora, e nada mais justo, né, do que trazermos, né, importantes representantes dessa cultura, né? Então a gente está assim com a Jocília e com o Leon aqui, muito grato pela presença de vocês. Então assim, hoje eu acho que, não é, Simone, os protagonistas são os professores que a gente já começou a ouvir aqui dos depoimentos, e aqui os professores que estão presentes, que vão contar muito para a gente, né, do que essa experiência tão importante, socialmente tão importante, né, que são os saraus, é o Cooperifa e a produção literária das regiões periféricas de São Paulo. Então hoje a responsabilidade é muito grande, não é, Simone? Então, o Leon está aqui, a Jocília está aqui. A gente queria saber um pouco de vocês, quem são vocês, de onde vêm. Olá, Leon, bem-vindo. Boa tarde a todos, né, todos que estão assistindo, né. Obrigado novamente pelo convite, né. Meu nome é Leon, sou um professor de História e Geografia, né. Minha descrição, né, estou com uma blusa preta, uma boina preta, tenho barba, óculos, né, sou moreno. E é isso, né, muito feliz de estar hoje. Já começo, né, vou quebrar um pouco o protocolo aqui, né, mas já para citar o Sérgio Vaz, né, faz frio em São Paulo, né, mas o que me incomoda é o inverno das pessoas. É isso. E o inverno das pessoas te incomoda também, Jocília? Você viu que ele falou que São Paulo está frio, mas o que mais o incomoda é o inverno das pessoas. É verdade, incomoda, né? A indiferença em relação aos problemas, né? Aos problemas sociais. E falar um pouco de mim, eu sou a Jocília, sou professora de Sociologia da Rede, da Leste 4, né? Diretoria de Ensino Leste 4, a minha descrição. Eu tenho 1,60 m,
Tenho um cabelo curto, uso óculos, olhos castanhos, camiseta preta, com um poema do Sérgio Vaz, uma jaqueta preta e uma calça jeans. Muito bem. Simone, eu vou fazer a minha descrição também. Eu sou oriental, tenho 1,75 m, sou magro, calvo, né? Já tenho 60 anos, eu já estou com os cabelos brancos aqui e estou também, como a Jocília, com uma poesia do Sérgio Vaz em homenagem a ele, uma camiseta preta, uma calça preta e tênis preto. Muito bem. Ô, gente, vocês sabiam que esse pessoal é tão assim, engrenado, tá tão ligado na poesia, da periferia, nessa escritura que vem da voz do povo, da voz dessa gente que ficou tanto tempo silenciada, esquecida, que a nossa colega aqui, a Jocília, fez até uma apresentação artística. Ela fez uma fala, a gente vai assistir agora uma produção da Jocília, em conjunto com a nossa diretora Patrícia, que trabalha muito bem com os vídeos, e vocês vão ouvir o texto criado por essa professora, uma professora também da periferia, eu acho, porque esse texto tá assim, a cara... Coab 1, hein? Coab 1, olha lá. Ela deu até o nome. Vamos ouvir a Jocília? Vamos ouvir essa produção artística aí? Poeta da periferia não escreve para embelezar o mundo, mas para que o mundo encare o espelho da sua covardia. Fala da mulher que apanha e não se cala, da que sofre, mas não se curva, como quem se recusa a morrer em silêncio. Da periferia, ele não só denuncia a dor, mas mostra a beleza escondida nas crianças que rimam esperança, mesmo com fome na mochila. Com ele, até a raiva vira caminho, a raiva vira luta, e a luta vira verbo. A escola com ele não é só parede e lousa, é território de voz. Nos saraus que realiza, cada verso é o sinal de presença, cada rima é um resgate de identidade. Ali, até o aluno mais calado encontra o microfone para chamar de seu. Ele trata professores como heróis, pois toda resistência é luta. Na Cooperifa, ele não só abriu um espaço, ele abriu caminhos, transformou um boteco em centro cultural, em templo da palavra, em altar da quebrada. Deu microfone para quem só conhecia silêncio, distribuiu livros, espalhando saber, fazendo a leitura chegar onde o mercado não alcança. Fez o povo lembrar que sabe escrever, que pode escrever, que deve escrever. Ensinou que poesia também é pão, que literatura mata a fome, não só do estômago, mas da alma. Literatura, pão e poesia. É mais que um título, é bandeira erguida. É um prato cheio para quem sempre foi deixado de lado. Sérgio Vaz, tua caneta aprendeu com Neruda, Clarice, Quintana, Carolina, Machado, Garcia. Mas a tua escola é a rua, tua biblioteca é o povo, teu diploma é a vida. E você nos mostra, sem arrogância, que existe futuro também fora da academia. Que saber é raiz, não só diploma. E por tua causa, continuamos escrevendo o impossível. Vocês viram que voz bonita? A voz bonita da Jocília, e o texto também é dela. Eu acho que não apareceu os créditos aí, né, pessoal da produção? Não finalizamos o vídeo aí, mas a gente tem muita coisa para comentar. Inclusive, me chamou muita atenção que o templo da palavra, né, Jocília, de que você faz referência aí, que o Sérgio Vaz deu palavra para quem foi por tanto tempo silenciado, para quem não tinha palavra, mostrar que a gente sabe escrever, que a gente deve escrever, que a gente pode escrever. E eu também diria, a gente precisa escrever para que essa voz seja ouvida, seja aceita, seja discutida. Bom, e é sobre isso que eu queria falar com vocês, eu e o Carlos aqui. Hoje nós até falamos assim, o programa tá tão efervescente, a gente tem tanta coisa para falar, e eles dois convidados assim de nossa honra mesmo, tem tanto a falar que é mais deles, né, Carlos, do programa. E aí, Simone, acho que um primeiro ponto que é bastante importante destacar assim do Sérgio Vaz é que ele convida a produção, né? Então é um leitor, é um escritor que traz, né, na sua literatura o convite a falar também, a dizer a sua realidade com poesia, né? E aí daí o convite que fizemos para a Jocília também fazer a produção dela. Jocília Leão,
tem uma coisa muito legal que ele falou aqui, e quando eu fui vendo a sua narrativa, me lembrou. Ele falou assim, ó, estou de dieta, não engulo sapos, nem bebo água de choro, Leon. Você bebe água de choro, Leon? Depende do momento. Depende do momento, eu ia falar isso também. Tem hora que a gente engole sem querer e sem saber, né? Depende da situação, né? No cotidiano, muitas vezes a gente é obrigado a se adaptar, né? Mas também a resistir, né? Tem a ver com aquilo que a gente tem como perspectiva de enfrentamento de mundo, né? De situações. Mas a gente tende a sempre enfrentar, né? Pelo menos pessoalmente, pegando até o próprio texto, os textos do Vaz, né? De você olhar o mundo de uma perspectiva individual, ao mesmo tempo coletiva, e saber que você tem esses conflitos, né? Seja com família, seja em sociedade, seja no trabalho, né? Mas momentos também que você pode se expor e se aceita também da forma que você é. Eu acho que é a grande pegada, né? Já se aceita do jeito que você é. Eu acho que é isso que ele fez com tanta maestria. Deu voz e vez a quem foi tanto tempo silenciado, como você bem disse no vídeo. Fala um pouquinho disso pra gente. É verdade, assim, quando eu comecei a ler mais, né, recebi o convite de vocês, eu fui ler mais profundamente, principalmente literatura, pão e poesia. Né? Apesar de ter conhecido, né, o Sérgio Vaz lá na sala de leitura, lá na escola, foi em 2022 que chegou o livro dele lá na escola, eu vi lá Sérgio Vaz, mas assim, nunca me interessei por poesia. E lendo o Sérgio Vaz, eu percebi que, na verdade, não é que eu não gostava de poesia, eu não gostava daquela poesia que me apresentavam. Né? Aquela coisa complexa, vieste, estivesse aqui, minha amada. E eu olhava e falava, acho que isso não é para mim, né? Aí vi lá Sérgio Vaz. E em casa, o Sérgio Vaz era muito comentado, né? Porque a minha esposa é do Capão Redondo e ela falava do Sérgio Vaz. E aí fui, peguei o livro, vocês me deram esse convite, né? Fizeram esse convite, eu fui. Conforme eu fui lendo, eu percebi, eu falei, nossa, parece que ele me conhece. Ele relata a minha vida, né? Tudo que eu vejo, né? E isso é poesia. E é interessante porque parece que o Sérgio Vaz não é aquele autor que quer ser venerado, assim, isso é uma visão minha, né? Ele quer que você produza também. Quando você lê, pelo menos eu percebo que eu posso fazer também. E foi a partir dali que eu também comecei a escrever poesia. Né? Então, ele é um autor que parece que me conhece, me inspira, fala do meu cotidiano, me cura em determinados momentos, porque é como se ele me dissesse assim, não é só você que passa por isso. E eu tenho certeza que esse efeito que o Sérgio Vaz causou em mim, causa nos estudantes também. Porque ele descreve a nossa vida e nos traz esperança. Faz a crítica, mas nos traz esperança também. E é isso que faz com que eu me emocione a cada linha que eu degusto, assim como um pão. Aliás, literatura e pão, acho que são coisas bem relacionadas, né, Leon? Uhum. Literatura, pão e agora com a sobremesa maravilhosa da poesia. Sim. O que você acha disso? Sim. Até voltando um pouco sobre o que você perguntou aqui no começo, né? Sobre essa questão de como é que a gente, do ser, né? E a gente já havia conversado aqui nos bastidores, né? Vou citar um trecho aqui, né? Do livro do Vaz, né? Para mim, né? Nessa história que eu tenho como professor na literatura periférica, né, ou literatura marginal, como queiram, texto dele que eu recomendo muito, né, eu não gosto dessa ideia de mantra, é o texto da minha vida, né, mas é um texto que, como a Jo falou, né, a gente se identifica muito, ele é atemporal, desde que eu conheci, sempre releio e com outros leons, né, em outros momentos, outros contextos históricos, né, e cabe hoje aqui um trecho, né, que ser forte não é apanhar todo dia, nem bater de vez em quando. É perdoar e pedir perdão sempre, né? E também tem a ver com essa questão dos relacionamentos, né? E como é que a gente lidar com o outro e como é que a gente segue a vida, né? Em relação àquilo que a gente quer naquele momento. E talvez, eu acho que fazendo a relação com o que a gente está conversando aqui, a arte em si, né?
o próprio Vaz, talvez, na minha opinião, o que eu melhor aproveito para isso é para o autoconhecimento, né? De se entender, né? Os seus vícios e virtudes, né? Então, isso para mim é extremamente libertador, né? Em tanta opressão que a gente tem em relação a tudo, sociedade, o ser, né? Como falamos agora há pouco, poder ler algo, se identificar, né? E você, pelo menos, consigo mesmo poder se projetar para o mundo que você vive é extremamente libertador. E nós estávamos falando antes, né, de começar o programa, da coerência, né? Que faz parte do autoconhecimento. Tem uma frase aqui que ele fala: você é aquilo que faz quando ninguém está vendo, né? E essa questão da coerência, de muitas pessoas falam sobre, né, fazem a crítica. Eu sou de sociologia, né? Nós fazemos muitas críticas, análises, né, da sociedade, mas quando você olha quem fala, você fala, fica meio desconfiado, né? E o Sérgio Vaz fala isso, da importância da coerência, né, de você não falar sobre. Até nessa camiseta está escrito, né, que o revolucionário, ele faz a crítica, quer mudar o mundo, mas antes muda a si mesmo, né? Então, é isso, é começar por você, né? Você não fala sobre, você é. As pessoas te olham e falam, eu sei o que ela defende, eu sei o que ele defende. E isso ficou muito evidente no encontro que nós tivemos com ele, né, eu e o Carlos, porque ele distribuiu livros, né? Então, ele fala do acesso à literatura e ele dá os livros, ele deu os livros, distribuiu. Então, mostra essa coerência entre falar sobre e ser algo. E eu acredito que é uma virtude, né? É algo muito importante e que salta aos nossos olhos. Jocília, foi a inauguração da Biblioteca Sérgio Vaz. Fala um bairro que eu não lembro agora. Eu acredito, foi próximo da cidade de Tiradentes, lá no extremo da ZL, uma biblioteca num projeto social chamado Cine Quebrada, que levou o nome do Sérgio Vaz, e nós fomos encontrar ele lá, ele estava lá tomando um cafezinho, conversou, nos acolheu, distribuiu livros, e mais do que falar as poesias, ele pediu para que o povo falasse. E essa é uma característica dele, né? Estimular o povo a escrever, a falar. A coerência de que ele fala é a mesma que ele pratica, então, né? É isso que eu estou entendendo. Ele fala da coerência, mas também é o que ele faz. Chama as pessoas a escrever, a declamar seus poemas, a sentarem ali, cantarem junto, e estão ali realmente no sarau. Então, ele só não profecia isso, ele realmente chama a participar, né? Uma frase importante que me marca é: nós temos que avisar as pessoas que elas sabem fazer. E isso vai muito ao encontro, para mim, do papel do educador, né? Porque nós pensamos assim, o educador ensina como se as pessoas não tivessem um conhecimento prévio das coisas. E muitas vezes na sala de aula nós avisamos, menino, você já sabe fazer. Você sabe o que é desigualdade. Você sabe o que é isso, o que é aquilo. Eu só estou te dizendo o nome, né? Então, o educador é esse que desperta. Aliás, fala, olha, você já sabe. Eu só organizei um pouquinho aqui. Vamos lá, né? Leão, pensando nisso, né, que a Jocília está falando, que a gente só convoca o aluno, sistematiza aquilo que ele já sabe na própria vivência, né? Você como professor que está direto ali no embate do ensino, da aprendizagem, como você vê assim, a importância de tudo isso, dessa literatura das periferias, reverberando na sua sala de aula? Sim, então cabe falar um pouco, né, cursado já com o Carlos, com vocês, né, cabe até uma experiência específica, até para desdobrar essa pergunta, né. Em 2013, era um professor de uma escola próxima da casa que eu morava em Budas Artes, né, periferia de Budas Artes. E nesse momento eu lembro que eu tive uma história aí com a leitura, né? Muito por causa do meu pai, sempre estimulou a leitura, apesar de não ser um leitor, né? Com HQs, com o jornal no final de semana, ele sempre estimulou eu e minha irmã, e eu sei o quanto que isso foi fundamental, né? A leitura. Eu lembro que o primeiro livro que eu li na vida foi O Curtiço, né? Do Aloysio de Azevedo.
E eu sei que isso proporcionado também por uma professora ali de uma escola periférica, né? E eu sabia o quanto isso podia ser uma ferramenta de mudança, né? Que foi para mim, né? Então, mas você fazer esse trabalho, né? Sendo professor de Geografia e História, sim, tem uma perspectiva interessante para trabalhar com isso, né? Uma fundamentação teórica, mas uma biblioteca maravilhosa numa escola que eu trabalhava, mas eu não sabia exatamente como é que eu fazia aquilo. Então, a gente trabalhava com alguns livros, eles levavam algumas coisas para a sala de aula, deixava eles pegarem livro, não tinha sistematização, né? Pegar os livros de uma forma à toa também é interessante, né? Ter contato ali com as obras, né? A própria questão física, mas enfim. Eu lembro que eu tinha lido um livro muitos anos atrás, né? Antes de 2013, chamado Capão Pecado, né? Do escritor Ferrez, que também está faz parte dessa linha da literatura marginal ou periférica, né? E esse livro, eu lembro que eu li a primeira vez, né? E para quem tem contato com esse tipo de literatura sabe que você vai falar ali as gírias, né? Muitas vezes os palavrões e a forma, né, do cotidiano das ruas, né? Do jeito que se falava ali, pelo menos nos anos 2000, que é a época do livro, né? E eu lembro que os alunos, quando eu li a primeira vez 2 páginas, né? E eles ouviram, né? Muitos pediram o livro emprestado. E dali eu comecei um trabalho de entender que o livro seria o começo de algo, de projetos, né? Aí eu fui ter relações aí profissionais com os professores de língua portuguesa, para entender como é que se trabalhava literatura, história e geografia. Fizemos projetos, né? Trouxemos o autor na escola, e aí também não conhecia, fui conhecer o Sérgio Vaz, né? O Sérgio Vaz, muito mais próximo ainda, né? Para vir às escolas, né? Para ter contato diretamente com os estudantes, para participar dos saraus. Os estudantes elaboravam, criavam os textos para esses dias, né? São várias escolas, são vários momentos. E o que eu posso, né, ter de fato, assim, de evidência, o quanto de estudantes, né, não tinha, imagina, um estudante do ensino médio, né, quase terminando, nunca tinha lido um livro na vida, né? Isso, infelizmente, é comum no Brasil, né? E o primeiro livro deles foram esses autores, inclusive a Maria Carolina de Jesus, né? E alguns estudantes, inclusive, foram para a universidade através do gosto pela leitura, entender que ele poderia mais, né? Que ele não precisa ficar restrito porque a restrição não é só geográfica, né? Da ponte para cá, como dizem os racionais, né? A restrição é de você achar que aquele mundo não é para você, aquele tipo de escrita, a leitura, as universidades, né? Então você fica restrito mesmo a terminar o ensino médio, quando termina, né? Porque a gente sabe que o índice de evasão é enorme, e minimamente ele tem um emprego que subsidie sua vida, né, dentro daquele contexto. Então isso, falando como professor, né, eu tenho contato inclusive com estudantes até hoje, isso foi extremamente impactante, né? A literatura periférica, e até para a gente, como professor de humanas, né, mesmo de linguagens, é muito fácil você contextualizar, até porque, principalmente, creio que a Jo também, né? Porque se você mora no bairro, né? Você sabe como é que eles pensam, você sabe o que eles gostam de música, você sabe onde eles, sobre as igrejas, como funciona todo o contexto, o que eles pensam, né? E quando você tem um texto que dialoga com o seu mundo, e você também, né, dialoga também com o acadêmico, né, com conceitos históricos, geográficos, e ele começa a se entender naquele processo como sujeito histórico, que é isso que o trabalho que eu foquei durante minha carreira, né? E você traz perspectivas, né, de competência, escritura e leitura mesmo, né? E daí questões além disso. Isso como foi o desdobramento que eu tive enquanto professor, né? E tem até hoje, né? Converso com alguns, eles lembram, né? Também vou contar um caso curioso, né? Falei agora há pouco para a Jo, é importante, né? Porque a gente fala dos assuntos, parece que tudo é maravilhoso, né? Vamos lá trabalhar com literatura marginal de escola, super aceito. Também não é tão assim, né? Tem algumas coisas interessantes, umas contradições interessantes. Eu lembro que eu fui no Jardim Santo Eduardo, inclusive o Jardim Santo Eduardo é citado numa das músicas racionais, né? E é próximo de onde eu morava, em Budas Artes. No EJA, né?
estudantes do EJA, eu lembro que eu fui apresentar literatura marginal e seria um trabalho junto com História e Geografia. Eu tinha as duas disciplinas com essas turmas, né? E aí eu propus, né, essas leituras e fui explicar o que era literatura marginal. E eu lembro que tinha um texto, né, que ele era muito do cotidiano e pesado em relação ao trabalho, a própria violência, desigualdade social. Eu lembro que tinha um estudante que ela muito educada, uma senhora, né? Eu lembro naquele momento que ela tinha idade para ser minha mãe, e ela falou assim que ela não ia ler o texto, né? Ela não iria ler, ela não queria participar daquelas aulas, porque ela, sem ler o texto, só eu comentando sobre o que seria, aquilo é muito pesado, porque ela vive aquilo, né? Ela vive. Então, ela seria um gatilho para ela, né? E eu respeitei isso, né? Não tem nenhuma forçação sobre isso. E aí também outra contradição, né? Por isso que é muito importante trabalhar a literatura periférica, a literatura no geral, né? Mas a literatura periférica como despertar da leitura nas periferias, porque a gente, infelizmente, né, quem lê os livros da Maria Carolina de Jesus, quem leu Ferrez, quem leu Sérgio Vaz, né, quem leu vários outros autores aí, né, no geral ainda é uma classe média baixa, né, e normalmente é voltado para a questão mais acadêmica, né, então, e apesar de haver uma certa negação, né, da literatura marginal aí nas universidades, mas a gente gostaria, né? É nosso papel que as pessoas, os periféricos leiam mais, né? A literatura marginal. Mas enfim, né? São essas contradições que existem, né? Mas não anula o que é a literatura, nem o trabalho dos professores. Nossa, é muito interessante pensar nisso, né? Nas contradições, inclusive, que a gente está fazendo um movimento, né, Jo? Acho que de levar essa literatura para as escolas. Tanto é que o governo apareceu com o livro em 2022, apareceu nas salas de leitura, e a gente ficou muito surpresa, eu e o Carlos, porque a lista de professores que votou para que esse livro fosse trabalhado aqui no Gato Preto foi um número bastante grande, né? Tanto é que ele está em 3º, 4º lugar. Foi um dos mais votados. Foi. Um dos mais votados. Eu achei bem interessante que o Leão falou dos gatilhos, né, da leitura, da senhora que não... Eu achei que ele fosse falar justamente o contrário. Eu não quero porque eu acho que não é assim, não concordo, vocês estão muito assim, revolucionários. Mas justamente o contrário, né? Fiquei até surpresa com o depoimento dela, que ele ia causar um gatilho de uma época de uma fase que ela mesma viveu, né? De uma história pessoal e que traria talvez muita dor, muita coisa que ela ainda não queria tocar, né, Jo? Sim, e o Leão falou de trabalhar os temas, né? Trabalhar com a literatura marginal na escola. Esse livro, que é um livro de crônicas, né, basicamente, do Sérgio Vaz, eu como professora de sociologia, eu me imagino assim, trabalhando violência contra a mulher, que é algo que ele fala muito. Ele fala muito da escola, ele fala dos traumas que a escola causou, mas ele também fala das questões positivas, ele fala da merenda, ele fala de professores, ele fala de exclusão social, de desigualdade. Então, assim, esse livro é um universo rico para ser trabalhado na escola, né? E o Leão falou a questão de ler, né? Tem uma frase dele que eu acho interessante, que ele fala: sagrado é quem lê, não quem escreve. Uhum. Né? E é algo muito... que me traz de novo aquela ideia, né? De ele não quer ser exaltado enquanto autor, mas ele quer que você produza também, que você leia e produza também. Ele te dá voz, né? E te diz, você é capaz. E esse efeito eu tenho certeza que causa nos estudantes, com certeza. Esse efeito que aproxima, né? Ele não fica, ele está numa paridade entre autor, leitor e quem discute tudo aquilo lá. Ele não fica num patamar assim, olha, então eu vou proferir saberes, vocês leiam e apreendam isso. A gente está coparticipando aqui das questões de discussões, né? E aí, Simone, acho que a gente vem conversando também uma experiência de quem é um leitor de um outro universo, né? Lendo o Sérgio Vaz. Eu acho que assim, a gente percebe o quanto que literatura e vida estão extremamente, intimamente entrelaçadas, né? Eu acho que quando o Sérgio, assim, tem horas que a academia parece que se distancia da vida, né? E nessa literatura não, né? E acho que eu lembrei um pouco também da Carolina Maria de Jesus, dos Racionais, que nós lemos aqui no Clube de Leitura, né? Sim. É uma coisa assim muito visceral, muito, tá tudo muito junto, né? Sim. Permite eu contar uma experiência eu nasci nos anos 80,
E aí eu vou falar sobre algo que acontecia nos anos 80. Quando eu li um texto do Sérgio Vaz, se você permitir a leitura, breve aqui, lembrei disso como algo muito evidente, factual na minha vida, né? Então, lá nasci em 81, né, em Buenos Aires. Meu pai, aquela história, né? Pessoas que vêm migrantes do Nordeste, né, ou Norte, meu pai do Maranhão, minha mãe da Bahia, né? E a gente, eu lembro nos anos 80, ali em Buenos Aires, onde a gente morava, não tinha nem asfalto, né? E ônibus a gente andava pelo menos 20 minutos, meia hora para ter acesso, né? E era uma zona bem de mata e estava ali, como acontece muito hoje ainda, se crescendo de forma desordenada, né? Enfim, e minha mãe, ela sempre teve uma preocupação, porque ela via que muitos meninos da rua, amigos meus, né? Infelizmente, eles entravam com crime, né? Eu não tenho uma história dessas tristes, né? De que tive problemas socioeconômicos, apesar de ser um morador periférico, tenho uma irmã mais nova, né? A gente nunca teve esses problemas. Felizmente, meu pai, dentro de todo esse contexto, né? Ele conseguiu, minha mãe sempre dona de casa, né? Mas conseguiu nos dar um suporte econômico minimamente aí para a gente se desenvolver como ser humano, se emancipar, inclusive questão ética mesmo, né? Pensando em ética, já que a gente falou agora há pouco da frase, né? Sobre de você ser quando ninguém está te vendo, né? Tem um princípio ético aí do Sérgio Vaz. Eu lembro que muitos amigos que eles entraram para o crime, né, que estudavam comigo, muitos, para sair do crime, eles se tornaram evangélicos. Porque para deixar o crime e não ser morto naquele momento, qual que era a saída? Se tornar evangélico. Então você tinha uma espécie de um perdão, né? E aí eu já faço a ponte, você falou sobre escola, né? Esse é o primeiro texto que eu leio do Sérgio Vaz, do trabalho que eu quero despertar, né? Chama-se Os Miseráveis. Posso ler? Claro. Licença. Né? Os Miseráveis. Vitor nasceu no Jardim das Margaridas. Erva daninha nunca teve primavera. Cresceu sem pai, sem mãe, sem norte, sem seta. Pés no chão, nunca teve bicicleta. Já Hugo não nasceu, estreou. Pele branquinha, nunca teve inverno. Tinha pai, tinha mãe, caderno e fada madrinha. Vitor virou ladrão. Hugo, salafrário. Um roubava pro pão, o outro para reforçar o salário. Um usava capuz, o outro gravata. Um roubava na luz, o outro em noite de serenata. Um vivia de cativeiro, o outro de negócio. Um não tinha amigo, parceiro, o outro tinha sócio. Retrato falado, Vitor tinha cara na notícia, enquanto Hugo fazia pose para a revista. O da pólvora apodrece penitente, o da caneta enriquece impunemente. A um só resta virar crente, o outro é candidato a presidente. Pega na veia, né, gente? Né, Carlos? E aí, Simone, lembrando, né, assim, um dado importante do Sérgio, ele é um grande leitor de clássicos, né, da literatura. É uma referência a Victor Hugo, né? Eu lembro que em alguma entrevista ele fala, né, do quanto que foi importante para ele ler Os Miseráveis, né? Gente, a gente tem bastante gente que participou do programa, os professores que vieram falar conosco na semana passada. A gente gostaria de ouvi-los um pouco também, porque eles têm muito a falar. A gente pede para a produção rodar, então. O contato que eu tive com este livro, Literatura, Pão e Poesia, foi numa sala de leitura, na SU3. A professora encarregada lá estava arrumando os livros e eu vi o livro e pela capa eu disse assim, o que esse livro de religião está aí no meio? O que está fazendo aí no meio? Aí ela diz assim, não é um livro de religião, porque eu via o desenho do pão e os trigos e eu achava, só pela imagem eu achava que era alguma coisa de igreja, né? Aí ela diz assim, não, Sebastião, é um livro de... Aí ela me contou a história do autor. E isso me chamou a atenção. Então, aí, depois lendo o livro, lógico que eu me identifico muito com o que o autor escreve, principalmente porque
o que está escrito no livro, de alguma forma, vai de encontro à nossa realidade, né? Muitas vezes a gente faz esse percurso, um percurso que é sair da periferia para o centro ou ir do centro para a periferia, né? A gente está sempre essa dupla caminhada, né? E, neste sentido, a obra Literatura e Poesia aponta para nós essas tangentes. De modo que, quando a gente lê a obra, de alguma forma, é impressionante, porque até os títulos do que está escrito no livro soa também como poesia, né? Como, por exemplo, quando a gente junta os títulos, né? Eu juntei aqui os títulos, diz assim: na literatura das ruas é proibido chorar, pois vivem a poesia dos deuses inferiores, né? Pode crer, amizade, guerreiros da chuva. A fina flor da madrugada, a fina flor da malandragem vale quando sonha, pois os brutos também amam. Ou seja, juntando os títulos do que está escrito da poesia, né? Então é extremamente agradável a leitura, porque faz justamente a gente navegar por determinadas nuances que faz parte da nossa existência. Faz parte da existência também dos estudantes, dos alunos, cujos estamos todos os dias com eles também, e de alguma forma a gente vai se identificando. De modo que, quando o Sérgio descreve os conceitos de poesia, descreve a condição da literatura, não é? O formato da escrita de determinados elementos que saem de outras obras para o seu texto, é cheio de enriquecimento, né? E eu acho muito legal que na página 18 ele diz: não acreditem em poetas, são pessoas tristes que vendem alegrias, né? Então, essa forma de ver a poesia, os poetas como indivíduos tristes, de uma forma, de um teor enriquecedor, né? E quando trazemos para a ideia da literatura marginal, aí percebemos também que este movimento que cresce na periferia, de alguma forma, revela para nós também a sensibilidade da população, que a população também, mesmo a população simples, também gosta de poesia. Ou seja, o cotidiano das comunidades periféricas também se faz de poesia. De modo que quando eu cheguei em São Paulo, eu dizia muito isso para os meus colegas: nossa, eu estou aqui em São Paulo, o tempo está passando, eu não consegui escrever nenhuma poesia. Aí os colegas dizem assim: como assim você não escreveu poesia? Eu digo: não, porque quando eu estava lá no Nordeste, parece-me que o ambiente me inspirava mais. Aí, com base nessas informações, aí eu escrevi um poema, né? Essa terra não inspira poesia. É uma cidade de concretos mortos, né? Aí eu fui desenvolvendo. Aí eu, lendo as obras do Sérgio, de alguma forma, eu me identifico também nessa realidade, né? Então, ler a obra do Sérgio foi justamente também impulsionar aquilo que é o meu cotidiano, o que é a minha existência. Assim como, por exemplo, quando li pela primeira vez Fernando Pessoa, que me impulsionou a escrever poemas, da mesma forma o Sérgio também me leva também a esse impulsionamento. Principalmente porque quando eu começava a ler Fernando Pessoa, eu dizia assim: nossa, a forma de escrever do Fernando Pessoa é estranha, como é que os poemas dele é misturado, é um monte de texto. Aí eu encontro com o Sérgio Vaz e eu percebo justamente isso também, né? Que ele está escrevendo um monte de texto, mas dentro dos textos tem também os elementos da poesia, né? Daí essa mistura de informações que faz com que a gente vá entendendo também, passando do simples ao complexo e voltando do complexo para o simples. Acredito que o Sérgio ele faz sempre esse retorno. Ele vai e ele volta ao mesmo tempo. Ele trata do simples e ao mesmo tempo do complexo dentro do seu trabalho.
E isso me chama muito a atenção. E as obras dele, de alguma forma, retratam também essa sensibilidade, as outras obras dele, né? Gosto muito de uma obra dele, uma obra dele com o título Flores de Alvenaria, né? Que retrata justamente também essas nuances da problemática da cidade. E, de alguma forma, ele está dentro de um ambiente que é um ambiente que traz todos esses elementos, seja elementos de encantamento, mas também os elementos de atrocidades. Assim como a colega Maria Mercedes falou, né, das experiências que ela está próxima aí, acredito que o Sérgio também retrata justamente aquilo que faz parte da sua visão do cotidiano. E isso me deixa muito alegre. E isso é o que me faz justamente ler esta obra. Tem muitos elementos para a gente discutir, não é uma obra de uma riqueza imensa, né? E aí, eu termino aqui esse meu comentário com a frasezinha que está, entre aspas, na página 52, quem lê, enxerga melhor. Lendo literatura, pão e poesia, acredito que eu tiro mais o embaçamento dos meus óculos. Acabo vendo outras questões que estão lá, mas que muitas vezes eu não percebo, né? Eu passo todos os dias no cotidiano da cidade, são coisas que me instigam, são as violências, são os elementos da não aceitação, a desumanidade, né? A negação do sujeito, todos esses elementos estão lá, mas eu, muitas vezes, pelo embaçamento dos meus óculos, eu não consigo ver essa realidade com sensibilidade, porque a dureza da existência faz com que a gente vá se distanciando dessa sensibilidade. E acredito que o Sérgio, ele traz justamente esses elementos para que a gente possa, a partir do nosso novo olhar, perceber essa sensibilidade. Daí fica claro que o Literatura, Pão e Poesia também é um texto sociológico. Ele resgata elementos da sociologia, assim como está recheado de filosofia e assim como está recheado também, principalmente, da literatura. Gosto muito como quando o Sérgio fala do Machado de Assis, não é? Coloca os personagens de Machado de Assis no texto, isso é enriquecedor. Eu acho maravilhoso isso. Ele coloca de uma forma assim, a gente pensa que ele vai banalizar, mas logo vai ganhando outros elementos, outras feições. E isso é para a gente se alegrar com essa leitura. Então é isso que me motiva a ler essa obra. Como eu estou trabalhando agora na região de Itapecerica da Serra, eu tenho mais proximidade, então, com essa periferia toda essa comunidade, né? E a pergunta, o que esse livro despertou em mim, foi essa vontade, esse sonho que as crianças trazem em si, dentro de um bairro periférico, né? Conversando com eles, eu tenho mais esse contato, trabalhando na sala de leitura, a gente pode ver sonhos assim que, ao ver aos olhos nus, parece que é impossível, mas eles vão assim, eles vão com tanta força, tanta vontade. Então, em cada texto, cada reescrita que eles fazem, cada desenho, eles colocam assim todo o coração, toda a alma. E esse livro, ele abre bem esse leque, né, nessa poesia. Eu até coloquei aqui uma parte que ele citou no livro, a poesia dos deuses inferiores, que aparece logo nas primeiras páginas ali, o Sérgio faz, né, que ele faz uma verdadeira declaração dos princípios da literatura marginal, exaltando a poesia feita de quebradas, longe dos salões acadêmicos. E é um texto que ministra crítica social com lirismo, que pode ser considerado o manifesto da periferia. É isso me marcou bastante. Eu gostei muito desse livro, da poesia, de todo o contexto dele. E ele traz, de fato, um convite para o leitor, não apenas para sonhar, mas lutar com firmeza pelos seus desejos. Eu acho que isso é importante. Eu também vim da periferia, foi muito difícil chegar onde eu cheguei, ainda encontro muitos obstáculos, mas eu continuo lutando.
Todos nós que continuemos lutando, né, pessoal? Eu acho bem interessante a questão da identificação com o texto de Sérgio Vaz, né? Como as pessoas, quando se identificam, entram muito mais na leitura, né, Jocília? Elas se engajam, elas parece que participam de uma luta, elas se tornam militantes daquela luta. Você não vê assim também? Sim, até lembrei agora de uma frase dele, não é bem essa, vou falar da minha forma, assim, a poesia, né, a arte, você não fica fazendo análises, você sente, né? E é esse sentir que torna tudo mais verdadeiro, todo o discurso mais verdadeiro. É esse sentimento, não é essa análise acadêmica das características do texto, é sentir de verdade e se conectar, e falar, isso sou eu. Por falar em se conectar, eu soube que vocês foram, você já comentou conosco aqui, que vocês foram lá na biblioteca que leva o nome do Sérgio Vaz, né, e trocaram algumas ideias com ele, estiveram por ali. Deve ter sido um encontro bem interessante, né, Carlos? O Carlos voltou bem entusiasmado, contando também que, assim, realmente ele está dentro desse movimento, ele faz questão de participar ali. É como a gente já disse aqui, né? Não é aquele autor que simplesmente conta uma história, faz lindas narrativas ou participa de um clássico, assim, que tem personagens, desenvolvimento, conclusões, clímax. Ele realmente está dentro desse poema, né? Ele está na voz do povo e com o povo, né, Jocília? Sim, a professora falou da questão tem vida fora da academia, né? E eu acho que ele ressalta muito isso. E quando os alunos lá na escola falam de projeto de vida, eles ressaltam ir para a universidade. Mas uma coisa que o Sérgio Vaz, pelo menos ele me inspira, é você olhar o seu desejo. É o seu desejo. Por que você quer isso? É porque a sociedade vê como o melhor, como a escolha superior, né? O que você sente de verdade? Como você se sente quando faz tal coisa? E eu acho que ele, até para uma aula de projeto de vida, falar de Sérgio Vaz, da história dele, é algo bem importante, porque vai pedir para que o estudante pense realmente o que ele quer, aonde ele está, o que ele busca, que tipo de pessoa ele quer ser, porque projeto de vida é isso, não é só profissão. É que tipo de pessoa você quer ser nesse mundo. E o Sérgio Vaz é um exemplo, né? É uma pessoa a ser discutida numa aula dessa, por exemplo. Eu faria, como professora de sociologia. Você se inscreveria rapidinho na componente curricular projeto de vida. Projeto de vida, aí Sérgio Vaz. Vamos colocar essa ideia para a secretaria, né? Quem sabe? Sim. Bem, a gente tem bastante participante ainda, e a gente gostaria de chamá-los. Em 2023, conheci através dos meus alunos e nós somos do território. A minha escola é aqui do lado do Piraporinha, da igreja do Piraporinha, e em cima, subindo assim a rampa, tem a Cooperifa, tem o bar do Zé do Batidão. E quando eu conheci esse livro, eu estava dando aula no Eugênio Maris, e nós fomos, direção e alguns alunos do EJA, ao bar do Zé Batidão, para recitar poesias que os alunos tinham escrito. E foi o primeiro sarau que eu participei. E agora, nessa segunda leitura, eu não fiz sozinha. Eu fiz na sala de leitura, e na minha sala de leitura, os alunos do ensino médio, eles não são os melhores, quer dizer, eles são os melhores, eles são maravilhosos, mas não são os que têm melhores resultados nas provas de larga escala. Mas eles vão na minha sala porque eles vão procurar livros. Livros que eles manuseiam, que eles abrem. Muitas vezes vão cabulando aula, mas em vez de ir para a quadra escura fazer o que não deve, eles entram na minha sala e pegam um livro.
e pegaram este mês este livro. E como é que a gente fazia? Eu esperava que sempre na hora do intervalo, no finalzinho do intervalo, começava a chegar. Teve dias que eu tive 15 alunos, às vezes eu tive 10, variava dia por dia. A gente só tinha um combinado, 2 crônicas para ler naquele curto intervalo, para não fazerem falta na sala de aula. E eles escolhiam... todos que estavam ali tinham que ler. E quando um lê, o outro escuta. Então, teve crônicas que foi separadas por parágrafos, teve uma crônica que um menino começou a ler e não largou. E quando ele terminou, ele disse, isto é a minha vida. Teve outras, a dos bichos, cada bicho, um lia. E no final, não dá para ficar calado diante da percepção do nosso território, o território do Grande Ângela, descrito aqui. É vida pulsante. E eu queria também falar sobre o nome do livro. Literatura, Pão e Poesia, Histórias de um Povo Lindo e Inteligente. São os meus alunos, aqueles que não tiram lá tão grandes notas nos índices, mas que têm uma vivência. Vivência essa que é arte, que é artista, que é criança, que sorri, que tem mãe. É a poesia de Vaz, que às vezes parece bipolar, mas não é, ela é plena, ela é vida pulsante. Poesia de gente triste, poesia que reflete o que é literatura, poesia que reflete o que é a biblioteca, o que é o livro, o que é o artista. E poema, que é beijo. Na página 194, nós temos lindamente dita, 195, às vezes um poema é o beijo que chega antes da boca. É também ir à luta. No poema, na crônica Felicidade, a primeira crônica que abre o livro, nessa crônica, a gente tem na página 18, deixa eu só pegar aqui, na página 18, milagres acontecem quando a gente vai à luta. Pratique esporte como arremesso de olhar, beijo na boca, poema no ouvido dos outros, andar de mãos dadas com a pessoa amada, respirar o espaço alheio, abraçar sonhos impossíveis e elogios à distância. E, em hipótese alguma, tente chegar em primeiro. Chegar junto é melhor, até porque o universo não distribui medalhas nem troféus. E nós, esse mês, eu e os alunos da Escola Vianello, da Diretoria Sul 2, nos deliciamos com cada conto, crônica desse livro. Crônicas que mexeram muitas vezes com eles, porque diz o que é sonhar, o que é ter uma esperança numa periferia tão difícil quanto a nossa. Numa periferia em que os nossos meninos são postos no paredão para ter enquadro. Uma periferia que, para a gente entender, tem que ter a descrição das personagens aqui descritas. Mas também
é a arte da rua, é a arte que liberta, que está expressa na página 54, da literatura das ruas despertando nas calçadas, a periferia unida no centro de todas as coisas. A arte que liberta não pode vir da mão que escraviza, por uma periferia que nos une pelo amor, pela dor e pela cor. Isso na boca dos meus alunos tem um valor. Eles até gravaram alguns dos nossos encontros. Se alguém encontrar em TikTok, saboreie a voz deles. Temos também outra parte que eu fiquei maravilhada, aí como professora articuladora de leitura, que estou na sala de leitura, recebendo, tentando articular a leitura, e aí tem uma crônica, quem lê enxerga melhor. E essa, para mim, me deu ânimo para encarar a sala de leitura e os meus alunos que têm vindo. Então, na página 183, diz, não leem, estão falando, né, que as pessoas não leem, de pessoas que não leem. Não leem porque faltam ações específicas do Estado nas comunidades. Não leem porque não há bibliotecas nos bairros e as poucas que existem têm aspecto triste, são frias. É como se fossem cemitérios onde livros são enterrados sem direito a velório. Não leem porque as bibliotecas nas escolas viraram patrimônio público. E como patrimônio, os livros, têm que ser preservados. E para serem preservados, eles não podem ser lidos, não podem ser tocados. E se os livros não são lidos e se não são tocados, não passam de madeira falida. É a hora dos nossos meninos e meninas segurarem o livro, saborearem, irem para frente, para trás, buscar o que está dentro, o sentido da vida deles. E o que eles me diziam esse mês, Colégio Escola Estadual Alfredo Vianello Gregório, da Diretoria de Ensino SU2, eles me ensinaram que a poesia é a vida vivida. Tenho na última crônica o que é poesia, e Sérgio Vaz mostra um copo com água. E o que vocês enxergam? Água? Não, oceanos, lágrimas, infinitas coisas. E o que eles me disseram, o que nós enxergamos neste livro é a nossa vida. É aquilo que a gente vive, é o nosso território. Foi um prazer ler com os meus alunos este livro na voz deles. 5. Obrigada. Poesia é a vida vivida. A gente sente a vibração aqui, né, dos participantes, agora da Maria Mercedes, falando dessa... eu chego a me emocionar, do jeito que ela fala, que recebeu os alunos lá, que os alunos falam da vida deles, que a vida deles está naquele livro, o menino acabou de ler a crônica e fala, isso é minha vida. Eu fico pensando na emoção que ela deve ter sentido quando o aluno relata com tanta naturalidade, né? Então ele não só incorporou, ele realmente vivenciou cada palavra relatada ali. Eu acho assim, é de uma grandeza, é de uma importância esse trabalho que os professores fazem na sala de leitura, né, Carlos? A gente fica assim, e pra gente aqui é uma honra, porque você ouvir um depoimento desse e poder compartilhar,
Professora Mercedes é pura poesia. Né? Ela é vibrante, né? De verdade, ela é vibrante. Todos eles aí que falaram com tanta graça, com tanta boa vontade, isso anima muito o nosso trabalho, sabe, Jocília e Leão? A gente gosta muito, assim, de ver e participar de tudo isso. Bem, e quando a gente ouve, vocês também são professora, eu também sou professora, e isso vibra também em você, né? Quando a gente fala... ser participante daquilo que está lendo e escrevendo, e que, como você falou, a literatura não está mais lá num patamar, é uma senhora de roupa preta, vestida, sozinha, isolada, lá no saguão, e vamos lá até ela, ver se ela nos atende. Não, ela está aqui com a gente, ela compartilha a nossa vida. Eu acho que isso é muito nobre, né, Jocília? Sim, essa obra, os textos do Sérgio Vaz, ele tem esse poder. Essa professora maravilhosa, você vê o sentimento, você vê aquele quentinho, você vê a esperança. E a fala dela, ela traz o estudante, ela traz o que os alunos fizeram, os meus alunos falaram. Foi na boca, né, dos meus alunos, aqueles que querem... Já pensou cabular a aula lendo Sérgio Vaz? Que coisa interessante. Não fui para a quadra, fui cabular lendo Sérgio Vaz. Então, olha a riqueza, olha o que essa professora experienciou. Quero te conhecer, hein, Pro? Dá tempo, será, Simone? Pode falar. Não, o vídeo, o último vídeo. Ah, sim, a gente tem... hoje foi um dia meio atípico aqui no Clube de Leitura, a gente começou com os participantes já falando, e foi até assim, aconteceu esse, vamos dizer, evento, mas... Eu achei até que no fim foi interessante, né? Porque é uma forma também diferente de começar o nosso trabalho aqui. A gente ficou um pouco preocupado com o tempo, mas a gente gostaria que todo mundo participasse, falasse. No final, na última apresentação, os participantes vão falar um pouquinho do impacto desse autor que chegou na vida deles com tanta graça e mexendo, né? Realmente, assim, ele chacoalhou muita coisa dentro desses corações e mentes aí. A gente vai chamar o último bloco e depois a gente fecha comentando alguma coisa, que eu também me identifiquei muito com uma crônica aqui, um pedacinho, e me lembrou muito nossa relação aqui hoje. Muita coisa para conversar, né? Muita Não dá coisa, tempo, acho que o programa é pouco, né, Carlos? Infelizmente. Bom, então tá bom, vamos chamar os outros participantes, por favor? Sim, uma fala bem explícita que a gente podia falar, né, que a música que ele coloca no livro dele, né, falando sobre a vida, né, e ele é muito categórico nessa parte de inovar, né? Dar valor aos sonhos e à vida, né? Cantando aquela música. Viver é não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. E assim ele coloca toda a sua fala. Essa música me marcou bastante na leitura do livro. Eu queria... agradecer a oportunidade de ler o livro dele, que fiz com os meus alunos. E que meus alunos, quando chegamos na página 75, estava escrito numa página em branco: arte não se explica, ou você entende ou se identifica. E eles se identificaram com este livro, com todas as crônicas, mas eles perceberam que eles não são nem número de RG ou de SIC, mas eles deixam gravados na história do grande Jardim Ângela a vida deles. E essas reflexões foram tidas na leitura de cada uma dessas crônicas que aqui estão. Muito obrigada. A mensagem é a poeta da palavra viva. Você que fez a periferia, a literatura, a dor e a resistência, escrevo para dizer, sua escrita me atravessa. Em cada verso seu, sinto a minha história reconhecida. Meu silêncio ganha som, meu caminhar, coragem. Obrigada por nos lembrar que ser da quebrada é também ser semente. Flor, tempestade, sua poesia é ponte e eu atravesso por ela com orgulho. Muito obrigada, Sérgio Vaz. Sou professora de língua portuguesa e dou aula lá na Fundação Casa.
E todos os dias, quando eu entro no ensino médio, dentro da sala de aula, o despertar quanto à poesia, eu lendo esse daí do Pão, né, da literatura Pão e poesia, eu leio dessa forma, olha, para que desperte o interesse e essa sensibilidade que o Sérgio traz nesse livro. Então, eu leio para ele esse seguinte, ó, felicidade, eu acredito que a Mercedes deve saber. Felicidade. Ser feliz não quer dizer que não devemos estar revoltados com as coisas injustas que estão ao nosso redor. Muito pelo contrário, ter uma causa verdadeira é uma alegria que poucos podem ter. Por isso, sorrir enquanto luta é uma forma de confundir os inimigos, principalmente os que habitam nossos corações, e jamais se sujeite a ser carcereiro do sorriso alheio. Sérgio Vaz, muito obrigada, que isso daí é uma grande inspiração lá para os garotos. Muito obrigado, Sérgio, pela sua sensibilidade em abordar temas importantes e pela sua sensibilidade de mostrar mulheres como eu, periféricas, que estamos na luta diária para sustentar nossos filhos, para levar os nossos alunos a entenderem a importância da poesia. Muito obrigada pelo seu acolhimento que trouxe a mim e aos demais leitores. Muito obrigado pela sua obra. Queria lembrar, Sérgio, que quando você escreve, você é aquilo que faz quando ninguém está vendo. Eu aprendi com esta obra, Literatura, Pão e Poesia, a fazer algumas coisas sem me interessar que os outros vejam, né? E dentro do que você escreve, Literatura das Ruas, citando vários personagens, autores da história, né? Da história da literatura, percebo em todos os seus traços do que você escreve os elementos do Carlos Drummond de Andrade. E para ilustrar essa fala, eu termino com uma estrofe de uma poesia do Carlos, quando ele diz: uma flor nasceu na rua, passe de longe bondes, ônibus, rios de aço do tráfico, uma flor ainda desbotada, ilude a polícia, rompe o asfalto, faça o completo silêncio, paralise os negócios, garanto que uma flor nasceu. Então, esse trecho ele está na A Flor e a Náusea, de Carlos Drummond, que ilustra muito bem o que nós estamos comentando aqui. Que possa nascer várias flores, né, nos diferentes asfaltos que existem, nas diferentes periferias, seja da cidade de São Paulo ou das cidades do mundo. Obrigado. Obrigada a vocês. Eu queria só fazer um adendo. Na fala da professora Sandra Maria dos Santos, ela recita um poema. Este poema é de uma aluna chamada Suzana Ferreira de Souza, uma aluna da primeira série do ensino médio. Então a gente dá os créditos à aluna e quando a gente for rever o texto, rever essa live, a gente lembra que foi uma produção de uma aluna, para a gente ver como que realmente eles se envolveram, né, gente? Como que foi interessante esse trabalho. Eu confesso que eu me surpreendi muito quando a gente fez esse encontro que antecede ao clube presencial, quando eles falaram dos alunos mesmo, né? Que teve, assim, aquela aproximação e achei interessantíssimo os alunos irem naturalmente à biblioteca, deixarem o recreio às vezes de lado, deixarem uma aula que tenha menos interesse que a própria leitura do livro, para ir lá na biblioteca procurar pela leitura. Então, tudo isso é muito bonito, muito interessante. E acho que é isso que a gente fez um pouco aqui também, né? A gente se juntou para falar um pouco da gente, um pouco de vida, um pouco de amizade, um pouco de amor, né, Carlos? Um pouco dessa voz aí que está presa há tanto tempo e que eu acho que o autor fez isso com muita fineza e muita propriedade. Eu acho que o Clube de Leitura Gato Preto vem conquistando, né, assim, os objetivos, que é trazer a literatura cada vez mais pertinho da gente, né? Literatura não é um tema de escola, é um tema de vida, né? É uma experiência de vida.
Fico muito feliz com isso, né, Simone? Acho que a gente está conseguindo fazer isso, né? Trazer a literatura cada vez mais pertinho da arte, gente, né? Não é aquela coisa inatingível, Sim. né? É As isso que a gente escolas conversou literárias, hoje. né? É Dos isso que a gente grandes conversou clássicos. hoje. Eu acho que hoje foi assim, propício muito para isso realmente. O nosso mascote está quietinho hoje, né, Carlos? Gato Preto, você não miou. Ele está com falta, eu acho tá que ele sentindo a sua falta. Ele foi silenciado nesse programa aqui, nós não demos a voz, ele está se sentindo assim, periférico, marginal. Você tem o livro na mão, Gato Preto, pode ler à vontade. Nossos participantes estão aqui, ó, com você. Ah, tá bom. Você gostou do programa? Tá bem. Tá dado o recado. Ele falou também que se sentiu atingido por tudo isso e gostou muito. Bem, e para finalizar, a parte que me toca a vocês, eu gostei muito de recebê-los. O Carlos, além de um colega, é um grande amigo. A gente partilha, além de literatura, coisas de vida, né? Que eu acho que é fundamental. Às vezes eu falo muito para eles lá, estar feliz no trabalho é uma coisa fundamental. E eu acho que no nosso trabalho a gente tem muito isso. A gente é, além de tudo, muito feliz. Então eu dedico a você, meu amigo Carlos, a vocês também. Nós somos grandes parceiros, viu? Esse programa acho que é muito em função da nossa amizade também. Pequenas palavras, eu não vou ler tudo que é grande, mas o que me tocou muito e que chama muita atenção chama Pode Crer. Ah lá, aliás, Crer é o nome do nosso centro, né? Crer. Pode crer. Amizade. A amizade sempre foi e é um dos combustíveis da minha vida. Como poeta, então, é quase impossível caminhar sem eles, os amigos. Sempre fui um cara de gangue, de turma, de galera, de patota, enfim, sempre rodeado de gente. Não que todos fossem meus amigos e que eu fosse amigos deles, mas o coletivo era o que imperava e impera até hoje. Quem sabe do que eu estou falando. Então, acho que é isso, o coletivo. Se a gente não mover pelo coletivo, na individualidade, a gente não consegue de jeito nenhum. Então, eu acho que isso que ele fez com grandeza no livro, eu acho que os professores trouxeram isso com muita verdade, com muito amor. Aliás, ele fala isso, né? Se alguém te falar, eu te amo, vingue-se dessa pessoa, ame também. Então, acho que nós fizemos isso aí. Foi um ato de literatura com muita partilha e com muito amor. Vamos, palavra para os nossos convidados. E aí, Leon? Tudo isso é emocionante, né? Sim. Bateu vários gatilhos, assim, fiquei pensando, onde estou, né? Depois de tanto tempo trabalhando com isso, a levar a conhecer vocês, né? Ver esses professores também falando, né? E ver as palavras, né? E fazer parte disso, né? E ver como é que isso, como ela falou, o sentimento, né? Que é mais importante do que a análise acadêmica, né? Que isso vem depois, né? Enfim, né? Já aproveito aqui para encerrar minha fala, acabei não falando no começo, né? Eu sou, no momento, estou como PEC, né, um professor especialista em currículo da ADE Norte 1. Aproveito para mandar um abraço, né, para todos da ADE Norte 1. E eu também sou responsável na ADE pela pasta da Fundação Casa, né? E aí eu lembrei, a professora falou, lembrei de um texto, né? Isso foi um fato, né? Aconteceu na Fundação Casa, um momento que o Vasco foi visitar e ele transformou num poema, né? A história é a seguinte, né? E corrobora com o que vocês falaram aqui, né? Ele pergunta para um estudante, né? Preciso reforçar, tá? A Fundação Casa é uma escola, né? A gente se refere como outro lugar. É uma escola, né? De fechado, regime fechado, mas é uma escola, né? Quem gosta de poesia, né? Pergunta o Sérgio Vaz aos estudantes, né? Ninguém, senhor. Aí recitei Negro Drama dos Racionais. Senhor, isso é poesia? Então nós gosta. É isso, todo mundo gosta de poesia, só não sabe que gosta. Poeta Sérgio Vaz. Nossa, isso aí. Obrigado, Leon. Por nada. Jocília, a gente também te agradece. Sim, quero agradecer a vocês por me convidarem para falar dessa pessoa, Sérgio Vaz, que transformou o boteco em centro cultural. E cito aqui uma frase que me chama a atenção. A rotina é máquina de moer gente. Só que o meu vínculo com vocês, a minha ida à biblioteca, a minha presença nesse projeto, não deixa que essa rotina me moa. É o meu vínculo com vocês. Te deixa inteira e não Esse moída. trabalho é muito curativo. E obrigado pela oportunidade de continuar me conhecendo e me curando através do Sérgio Vaz. Obrigado, gente. Sua contribuição é preciosa, Jocília. Muito obrigado.
A gente também agradece e até o próximo programa, gente. Até lá. Próximo, Mundo de Sofia, tá? Todos convidados, em julho. Um abraço. Abraço, tchau.